Hoje é o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa, comemorado todo dia 3 de maio, e a data celebra aí o direito de todos os profissionais da mídia de investigar e publicar informações de forma livre. Informação é poder e, por isso, a tentativa de controlar os meios de comunicação sempre existiu e se chama censura. A censura é o contrário da liberdade de imprensa e é comum nos regimes ditatoriais não democráticos. Mas a luta pela liberdade de imprensa é constante, porque mesmo nos regimes democráticos, a censura pode aparecer de variadas maneiras. Historicamente foram cometidos aí muitos crimes contra a liberdade de imprensa, principalmente durante a ditadura militar no Brasil. O Dia Mundial da Liberdade de Imprensa foi criado pela Unesco, Organizações das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, no ano de 1993. A data foi criada para alertar sobre as impunidades cometidas contra centenas de jornalistas que são torturados ou assassinados como consequência de perseguições por informações apuradas e publicadas por estes profissionais. O Brasil ficou na posição 102 na edição de 2018 do Ranking Mundial da Liberdade de Imprensa. É um levantamento anual feito pela ONG Repórteres Sem Fronteiras. Apesar de subir um degrau, o relatório divulgado destaca a turbulência política vivida no país desde 2016, quando a presidente Dilma Rousseff sofreu o impeachment. Qual a importância desta data, Edson? Eu acho ela de extrema importância porque o próprio tema já diz, né, Cláudio? Liberdade de imprensa. Você ter liberdade de fazer as suas escolhas, né, do que você quer abordar, do que você quer ver. E, infelizmente, a gente sofre esse... Você viu, o Brasil ficou em qual número? Posição 102. 102, pô. A gente acha que tem uma imprensa livre, né? Não é bem assim. E não é bem assim, quer dizer, infelizmente a gente está sofrendo aí alguns processos de compra, né? De alguns órgãos de imprensa, de tendências de alguns órgãos de imprensa. Então, nós não temos uma liberdade tão grande aqui no Brasil quanto existe em outros países, né? Mas eu acho que é de extrema importância, inclusive a liberdade de imprensa no meio espírita seria interessante também. Que é coisa que nós não temos muito, né? A Boa Nova, por exemplo, é uma rádio diferenciada nesse aspecto, né? Você vê, a gente traz aqui diferentes abordagens. Sim. Assim? Então eu acho que a nossa rádio aqui, ela contribui de forma positiva para isso, né? Para que haja no meio espírita essa liberdade, vamos assim dizer. Nem sempre é tão colocada em prática? Não, Meio espírita. não, porque nós temos aí órgãos, né, que se dizem diretores, né, que dão as diretrizes para o meio espírita, e eles meio que catalisam aquilo que é transmitido, na verdade, né, nas casas espíritas. Então elas acabam ficando reféns desses órgãos. É o uso do marketing, é o uso dos livros, é o uso das abordagens. Que você fala são as federativas. As federativas, né, que se acham ali as detentoras, né, do conhecimento e da informação, e elas distribuem de acordo com as suas conveniências, vamos assim dizer. Que é uma contraposição, ao, por exemplo, ao pensamento do Kardec, né, que colocava ali na Revista Espírita, que é um órgão jornalístico, né, do inicial do movimento espírita, onde se colocava ali tanto o que era a favor quanto o que era contra a doutrina. Sim, na verdade ali era a Revista Espírita, na verdade, ela era um formativo mensal, né? Que ele acolhia uma série de cartas, de menções e de informações que eram colhidas de diferentes locais, diferentes países, inclusive. E ali ele publicava isso para efeito de estudo, que a doutrina estava surgindo, né, ela estava nascendo. É importante, inclusive, a gente entender que a doutrina nasceu em 1857, em abril, né, com o lançamento do Livro dos Espíritos, aliás, 18 de abril. Sim. E logo em 1858 ele fundou a Sociedade de Estudos, né, parisiense, né, e ali começou a publicar a Revista Espírita, tá certo? Quer dizer, um ano depois. Então,
a quantidade de material que chegava e que era, de alguma forma, exposto, contribuiu para a gente ter uma imprensa naquela época, ou então um pensamento espírita, um pensamento livre. Tá certo? Mas hoje em dia, esse pensamento livre não está tão aberto assim. Existem essas tendências que a gente está falando aí, que a gente comentou aqui no início, né? Existe essa ideia centralizadora que faz com que se perca essa liberdade de expressão, né? Essa liberdade de pensamento, na verdade. É que parece que tudo que é federativo parece que é mais lento, né? E eles não são muito abertos a questionamentos, né? Porque você cria um grupo e esse grupo é que determina o que é certo ou errado. E no meio espírita não pode ser assim. O espírito é livre, né? O pensamento é livre, na verdade. A doutrina é a doutrina da liberdade, não é a doutrina de imposição de ideias. O livre-arbítrio é um dos pontos principais aí do conceito espírita, né? Que nós temos que considerar. Eu sou livre para pensar, eu sou livre para decidir o que eu acho que é certo ou errado para mim. Não é alguém que vai me determinar isso. Ou então, melhor, não é a história de um determinado espírito que vai determinar o que vai acontecer com todos os espíritos. A visão dele. Então esse é o problema. A gente pega a história de um, por exemplo, que acaba virando um livro e que isso acaba virando até objeto de estudo, mas se esquece que, na verdade, aquilo é a história daquele espírito. E não necessariamente todos passarão pela mesma situação. Esse que é o grande X da questão. Que a gente até abordou aqui, né, em algumas edições, que muita gente pensa que todo mundo vai passar pelo umbral, né? E não é dessa maneira. Primeiro que não existe a palavra umbral no meio espírita. Nós já conversamos sobre isso aqui em outras oportunidades, né? O termo umbral significa passagem, é você passar pelo umbral da porta, por exemplo, tá certo? Se você vai ficar no umbral ou não, aí depende de cada um, né? Depende da mentalidade, de quanto ele acredita nessas histórias, do quanto ele acredita que isso vai acontecer e por aí afora. Porém, se criou ali para você ver, se criou no meio espírita alguns jargões baseados nisso. Então, umbral é um deles, bônus horas é outro, né? Você não tem notícia de bônus horas em outras obras espíritas. Você só tem ali. E a partir dali virou um jargão, tem até brincadeira que o pessoal fala, olha, cuidado, né? Vem trabalhar. Você acabou brincando com aqui, né? Que a Elaine perdeu o bônus horas dela. Ou seja, virou um jargão, mas que na verdade não existe. Da onde você tira isso? Quer dizer, quem é que contabiliza bônus horas? Quem é que... né? É a história de um espírito. Mas os chiquistas vão ficar bem bravos com você, Edson. Eu acho que ficar bravo significa que não pensa, né? Sinto muito. Não estou aqui ofendendo ninguém, tá certo? O objetivo não é ofender. Sua o objetivo visão. é só esclarecer. Que a gente não pode... O Kardec usava o controle universal dos ensinos dos espíritos. Ele se baseava nisso. Para ele aceitar uma determinada posição doutrinária, né? O que seria uma posição doutrinária? É um conceito em que ele vai colocar como uma base da doutrina. Para ele aceitar isso, essa informação tinha que vir de espíritos diferentes e de médiuns diferentes. O problema é que hoje nós temos no Brasil um espírito que dita algumas coisas por médiuns diferentes. Você percebe a diferença? Então, o mesmo espírito, ele está ditando para um, para o outro, coisas. Ora, as ideias vêm de onde? De um único espírito. Isso é um perigo. E esse é o papel da imprensa, né? Discutir esses quesitos e principalmente da imprensa espírita, né? Que o que me incomoda muito, Edson, e isso é um papel que o jornalismo contraria muito, né? Que quando a gente levanta essas questões, o pessoal fica bravo, reclama, manda mensagem, mas como vocês estão criticando isso? E o papel do jornalismo é justamente isso, né?
O dia que o jornalismo concordar com tudo, não precisa mais existir jornalismo. O nosso papel é justamente questionar. E nem informação, porque a partir do momento que todo mundo concorda com tudo, não precisa de nada. Tá certo? Eu gosto de colocar uma coisa que é a seguinte, Cláudio. No plano espiritual, já existe uma certa separação dos espíritos por ideias, por conceitos, por valores, por vibrações. A gente sabe que existe isso lá, tá certo? Então, se você está convivendo num ambiente espiritual onde todo mundo está mais ou menos equacionado, o que você está aprendendo de novo? Nada. Concorda comigo? Se está todo mundo mais ou menos na mesma faixa de entendimento das coisas, você não está aprendendo nada novo. Como é que você faz para aprender coisas novas? Você tem que vir conviver com os diferentes. E para conviver com os diferentes, você reencarna. Então aqui a gente tem diferentes ideias, diferentes posições, diferentes conhecimentos, diferentes bases, né? Só que eu não posso ignorar as diferenças. Eu tenho que tentar pelo menos entendê-las. Para saber se aquela minha ideia é uma ideia que realmente ou ela é verdadeira ou não, né? Mas se aquela ideia é válida. Então, se eu não considerar a diferença, se eu não considerar pelo menos o que o outro está dizendo, e tentando fazer uma avaliação se a minha razão é a correta ou não, eu vou ficar sempre preso. Então, para que eu reencarnei? É melhor que eu ficasse no plano espiritual. Junto com o seu grupo, né? Junto com o meu grupo que pensa igual. Entendeu? Aliás, essa é uma das finalidades da reencarnação. Claro, é a base. Muita gente acha que veio para apagar pecado, passado, quando na verdade veio para aprender com as diferenças. É a base. Inclusive, nós vamos falar da parábola dos talentos, tá certo? Daqui a pouco. Então, daqui a um pouco, vocês vão ver que tem tudo a ver com a parábola dos talentos. Né? Um recebeu 2, o outro 5, o outro 1, cada um de acordo com a sua capacidade. As diferenças aí, tá certo? Mas depois a gente aborda a parábola. Aliás, tem uma fórmula matemática na Gênese que o Kardec deixou, que é unidade na diversidade. Então, tá aí. E a gente não prestou muita atenção nessa questão. Mas eu insisto nisso. Se a gente está reencarnado aqui, convivendo com espíritos diferentes, é para aprender com as diferenças. Eu não posso ignorar as diferenças. Talvez eu possa não aceitá-las. Mas pelo menos eu devo considerá-las. É isso que eu estou querendo dizer. Para mim não aceitar alguma coisa, eu preciso pelo menos pensar sobre ela. E daí eu tirar as minhas conclusões. Agora, eu simplesmente fechar a questão e não querer nem ouvir, aí é melhor que ficasse desencarnado lá no plano espiritual, né? Esse é o papel do jornalismo, por isso que temos que ter a liberdade de imprensa, né? De questionar essas questões e, se possível, reduzir esse número, né? O Brasil, 102 na posição do ranking mundial da liberdade de imprensa. Na América Latina é um dos países que mais matam jornalistas, por incrível que pareça, ficando atrás só de Colômbia e também da Venezuela. Então são números aí tristes e ao mesmo tempo expressivos. Eu queria só, viu, Cláudio, fazer um complemento, que é assim, não existe desrespeito a ninguém, né? O que existe é considerações que eu acho que as pessoas têm que pensar. Cada um tem as suas obras, tá certo? E elas são válidas, até para trazer essa discussão, né? O que não se pode é aceitar sem questionar. Eu costumo dizer para os alunos em sala de aula que quanto mais questionamento nós fizermos, mais espíritas nós estaremos sendo. Sim. Porque o espírita não pode fechar questão em coisas. Ele pode ter suas verdades momentâneas, que podem ser modificadas lá na frente, se ele tiver um novo aprendizado. Tá certo? Então, quanto mais questionar, mais espírita eu vou ser. Por quê? Porque o espiritismo é a doutrina da liberdade de pensamento. É isso aí. Fechar a questão jamais.